Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 14 de julho e o texto diz: Ele está falando. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 15, Jesus disse: Aquele que tem ouvidos, ouça. Que possamos ouvir a voz do nosso Deus maravilhoso, amém? E o autor vai nos dizer aqui: o ser humano é naturalmente ávido por atenção e aceitação. Por isso, na maioria das vezes, gostamos mais de falar do que de ouvir. Quando estamos em silêncio, ouvimos melhor as pessoas ao nosso redor e prestamos mais atenção nos momentos importantes. Percebo que temos mais a aprender ouvindo do que falando. Na vida com Deus não é diferente. Para que possamos entender os seus apontamentos, precisamos ouvi-lo. Vamos ouvir a Deus. O Espírito Santo fala conosco de diferentes maneiras, como em nosso tempo de oração, em nosso momento devocional ou por meio de pessoas no dia a dia. Isso é verdade. Por isso, esteja atento para perceber o que ele está dizendo. Não é um pouco frustrante quando você fala com alguém, mas percebe que a pessoa não está prestando atenção? Verdade, né? Isso acontece muitas vezes. Será que tem sido assim entre você e Deus? Entre Deus e você? Será que Deus está falando e a gente também não está ouvindo, né? Ele está falando o tempo todo, mas é necessário perceber e dar atenção aos seus direcionamentos. No versículo que lemos, Jesus adverte os que estão ao seu redor a prestarem atenção no que ele dizia. Jesus faz isso diversas vezes nos evangelhos, para que as pessoas se voltassem para os seus ensinamentos, conferindo ênfase, e chamando a atenção para algo importante. Creio que deixamos de receber grandes orientações do Espírito Santo porque desviamos a nossa atenção em momentos fundamentais. Permita que as orientações divinas entrem em seu coração e produzam mudança. Não permita que a voz da distração roube os grandes tesouros que Deus Pai tem para você. Seja um bom ouvinte, entenda o que Deus está falando o tempo todo e deseja compartilhar grandes coisas com você, né? E tem mais, né? Uma frase do autor diz assim: é preciso estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Vamos ficar em silêncio para ouvir a voz do nosso Deus Pai? Vamos? No devocional, o devocional é o 196, a leitura bíblica é Atos 23 e a palavra-chave é ouvir. Que possamos ouvir o que Deus está falando, que possamos ouvir o que Jesus está nos falando e que possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo: este é o caminho, andai por ele, né? Porque Deus tem grandes bênçãos para aqueles filhos que ouvem e obedecem a sua voz. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos e vamos estudar um pouquinho. Eu não vou ler Atos 23, não. Eu vou ler Atos 2, porque em Atos 2 está falando sobre o Espírito Santo, tá bom? Que aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo de Deus, tá? Abra sua Bíblia em Atos 2, tá? Aí tá falando aqui sobre a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Então aqui está falando quando Jesus, Jesus morreu na cruz, ressuscitou e voltou aos céus, Foi assunto aos céus, estar do lado do Senhor, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele prometeu e Ele cumpriu. Ele deixou conosco o Espírito Santo. Então, nesse dia, os apóstolos estavam reunidos, e o Espírito Santo veio, Veio e desceu sobre eles, Porque Jesus prometeu que ia deixar o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos orientar, Ele não nos deixaria sozinhos, E aqui, aí vai continuando aqui a palavra, o dom de línguas, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que
se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses aí que estão falando? Né? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, né? Do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, né? Interpelaram uns aos outros: que quer isto dizer? Né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, assim, sempre no meio do povo, né, que precisa ouvir a voz de Deus, sempre tem os descrentes também, né, infelizmente. Então, aqui nós vemos, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, né, sobre os apóstolos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Irmãos, essas outras línguas aqui, especificamente, são outros idiomas, certo? Por que são os outros idiomas? Porque as pessoas, o povo que estava ali para as festas, né? Para a festa de Pentecostes, né? Eles estavam reunidos. Vieram povos de várias nações que falam vários idiomas diferentes. E eles estavam ouvindo os apóstolos falarem as grandezas de Deus na língua deles, no idioma deles, no idioma de cada um deles. Então aqui não é especificamente as línguas que a gente entende, as línguas que são faladas na igreja. As pessoas falam em línguas estranhas, né? São línguas que só alguém ali capacitado por Deus pode interpretar o que a pessoa está falando. E geralmente essas línguas a gente pode falar para nós mesmos, é a gente conversando com Deus, né? Ou alguém que sabe interpretar, para interpretar o que está sendo falado. Mas aqui são línguas, outros idiomas. Então, assim, Deus capacita. Às vezes, uma pessoa iletrada a falar em outro idioma para poder pregar a palavra dele, se for necessário. Então, Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Então, é isso que a gente tem que ter ciência, nessa passagem especificamente, tá bom? Então, Deus, ele usa a nossa vida como ele bem entende, né? Porque nós somos filhos amados, nós somos instrumentos de Deus para pregar a palavra de Deus a todo aquele que ele quer se revelar. E o Espírito Santo também faz a mesma coisa conosco. Então, que nós possamos deixar-nos ser usados pelo Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, obedecer e falar da sua palavra a todo aquele que precisar.